Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but you're moving. Seja bem-vindo ao Meio Maromba Cast. Augusto mais uma vez, eu, Carlos Alex, para mais um episódio. Mas antes de nós começar nosso novo episódio, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, nossos parceiros que estão fazendo com que esse projeto cresça ainda mais. Vida Saúde, obrigado Ian, obrigado Paulo, a nossa casa, né? Vida Saúde, academia renomada ali no centro. Temos a Multi Sabor, cafezinho, também fica no centro, todo mundo conhece. Obrigado Sheila. Giga Suplementos, Derval, nosso parceiro Diego, muito obrigado. A Hiper Pharma também está entrando como parceiro, muito obrigado aí a Julie. Também temos agora o Deguste Deliver, faça sua marmita fitness, faça seu pedido, está cuidando dos nossos atletas aí, os atletas do Augusto, né, o nosso querido coach. Temos também o Master Cook, linhas Fitness Line, que é uma linha de cookies, linhas de batata doce, polvilho, aveia, granola, tudo fitness aí para a tua dieta. Também temos um novo parceiro, a Cozinha Nobre, que está trabalhando com salgados e doces, com eventos. Deixa eu mostrar aqui pra galera. A gente até ganhou um aqui, depois o Augusto vai devorar sozinho. Essa é a minha parte, tá? Tá mentira. E é isso, estamos aí para mais um episódio. Augusto. Fala tropa, mais uma vez aqui, né? E hoje para falar sobre drogas. Mais uma vez. Finalmente, né? Que todo mundo quer, que todo mundo busca, acho que é isso que resolve. Ajuda, mas não resolve. Tá? E para falar disso, para falar das drogas, não é o ProErd que está aqui. É a nossa amiga Andréia, da Farmácia Deon. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigada, tá? Augusto. O pessoal quer te conhecer, então fala aí. Não, tá, muito. Primeiramente, né, obrigada pelo convite. Eu sou Andréia, sou farmacêutica esteta, sou proprietária da Farmácia Deon. A Farmácia Deon é uma farmácia de manipulação. E qual é o diferencial da Farmácia Deon aqui em Joaçaba? Eu sempre digo que o nosso grande diferencial é que nós somos uma franquia. E aí, quando você fala em franquia, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa em franquia? Eu sempre digo que é a questão de qualidade e união. Então, nós somos hoje 12 unidades na rede. A nossa franquia está fazendo 35 anos no mercado. E a gente sabe que hoje, para consolidar uma farmácia de manipulação, não é simples assim. E eu tenho o grande prazer de fazer parte desse grande time que é a Deon. E estamos hoje, inclusive, comemorando 3 anos de Deon em Joaçaba. Então, Hoje mesmo, André? Hoje mesmo, Olha dia aí, 4, estamos completando 3 anos aqui em Joaçaba. Foram 3 anos de muito crescimento, de muita confiança e de muito trabalho, produzindo sempre saúde para os nossos pacientes aqui em Joaçaba. Que bom. Legal. Andréia, muito obrigado por você ter vindo, né? O Augusto te agradeceu, agora eu faço a minha parte. Agradeço por ter aceitado o nosso pedido, né? Nosso convite. Eu sei que para você deve ser muito corrido também, né? Então, assim, ó, explica para nós o que é manipulado e o que você trabalha com isso, sobre tudo que envolve essa maneira de você trabalhar com o manipulado. Então, vamos lá. O que é a farmácia magistral hoje? A farmácia magistral, ela segue sempre uma prescrição, onde o paciente vem até nós e vai encontrar algo que ele não vai encontrar na farmácia convencional, porque tudo ali é preparado especialmente para ele de forma exclusiva. O grande diferencial da farmácia de manipulação hoje são as formas farmacêuticas diferenciadas, aonde eu trouxe aqui algumas, depois vocês vão poder degustar. Você pode acrescentar ativos numa sopa, num pirulito, num shake, num sachê, num shot. Então, esse é o grande diferencial hoje da farmácia de manipulação. A farmácia de manipulação, ela segue vários requisitos. Nós somos fiscalizados pela Anvisa, então seguimos as normas técnicas da Anvisa, a Avisa Municipal também. Então, o mercado é muito rigoroso. São vários procedimentos que a gente tem que seguir, várias normas. Então, hoje, a grande dúvida, tem muitos pacientes que perguntam, mas o manipulado, ele é igual o comercial? Sim.
O diferencial são as exclusividades nas formas, sim. Mas, por exemplo, hoje nós conseguimos personalizar para cada paciente, bem exclusivo, que a farmácia, a indústria não consegue. Hoje a indústria não vai conseguir atender o Augusto com as particularidades dele, e a farmácia magistral consegue. E aí vem a parte da medicina integrativa, visando cada paciente como único. Ele não vai tratar você da maneira que ele vai tratar a mim. Ele vai tratar você exclusivamente. E aí onde entra o trabalho da farmácia de manipulação. Então, a farmácia convencional, medicamentos, para um público em geral. Agora, a farmácia de manipulação é individual. Isso aí. Cada paciente é único, cada paciente é exclusivo. Então, as suas formas também são exclusivas. Então, É essa isso que eu ia pedir. A principal diferença é isso. É isso aí. A personalização. A personalização para cada paciente. Por exemplo, eu tenho, vamos puxar para os atletas. Eu faço uma manipulação de um suplemento para um atleta. Lá a gente colocou alguns aminoácidos. Perfeito. Só que eu tenho um paciente intolerante a corante, a lactose, e a gente sabe que nos recipientes da indústria, a maioria deles contém lactose. Então, um paciente intolerante não vai poder comprar uma medicação na farmácia convencional. Aí, o prescritor tem a opção da manipulação, onde a gente tem recipientes diferenciados, que não possuem glúten, não possuem conservantes, não colocamos corante, então, nos nossos recipientes não tem nada de corante. Vai diminuir muito a probabilidade dele ter uma reação alérgica, pelo fato de ser personalizado. Agora, quando a gente produz em grande escala, não tem como, né? Então, a indústria precisa ter conservantes mais agressivos. André, e sobre os emagrecedores, é um público que chega para você, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero usar um manipulado para emagrecer. Qual que é a maior procura assim que você escuta diariamente, o que te procuram lá e geralmente assim, o que mais procuram? Então, a gente tem uma grande demanda, sim, de pacientes em busca do emagrecimento. E a gente faz muito a questão da atenção farmacêutica também no balcão. Então, a gente sempre orienta eles. É um conjunto. O emagrecimento, não adianta o paciente chegar lá no balcão e dizer assim, eu quero emagrecer. Eu também quero. Mas é um conjunto. Você tem que ter o treino, você tem que ter o sono, você tem que ter a alimentação, você tem que ter o acompanhamento. Tá treinando, tá acompanhando, tá fazendo tudo isso, venho com uma prescrição. Nós trabalhamos hoje com vários ativos que auxiliam nesse emagrecimento. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês uma sugestão, até se você quiser abrir e tomar, pode ficar à vontade. Augusto, você vai gostar. Esse daí, a mulherada ama. Por quê? Ele é um shot de morosil e caquitinha. Então, para quem trabalha, saiu do serviço, leva junto, coloca na bolsa. O morosil, ele vai trabalhar na gordura. Isso é bom. Nos adipócitos. E a caquitinha, ela trabalha drenagem linfática. A dose está pronta. Antes de ir para a academia ou antes do almoço, toma um shot desse e está pronto. São 10 ml, sabor morango. Isso aí. Bem palatável, né? Nossa, muito bom. Bom mesmo, você nem sente, parece um suco. Isso aí. Você está suplementando de uma forma diferente. Ele pode ser manipulado em cápsula também. Ele é uma grande escolha de todas as nutricionistas. Eles são ativos que estão no mercado já há muito tempo e eles têm muito artigo já publicado sobre a eficácia deles. Então, é uma forma que vai auxiliar. Como, por exemplo, a gente pode trabalhar intestino do paciente. O paciente não consegue emagrecer, a farmácia de manipulação consegue oferecer uma demanda de produtos que vão auxiliar nessa melhora desse intestino para que ele consiga buscar o emagrecimento. A gente também tem hoje aqui, que é esse refresco moderador de apetite. Ele é composto de hibiscos, ele tem na composição hibiscos e couve. Esse é o queridinho para quem tem compulsão por doce. Então, eu almoço, eu preciso comer um docinho. Que legal isso. Durante a refeição, é muito importante. A gente sempre fala que o ideal não é almoçar ou jantar com um líquido, né? Mas tem pacientes que têm a necessidade de tomar esse líquido. Então, você pode, se você quiser fazer a misturinha ali dele. Faço.
você pode estar orientando o paciente para que ele faça o uso desse refresco moderador de apetite, onde ele vai estar usando o hibiscus, que vai trabalhar na diurese dele, e o colbo, que vai tirar a vontade do doce. Mas, André, ele inibe a fome? Também vai diminuir a fome. Se ele for administrado entre 10h30 e 11 horas, meio-dia o paciente vai ter uma diminuição bem significativa da fome. Agora, eu não consigo almoçar sem tomar um líquido, então tá aí uma ótima opção para que esse paciente faça o almoço Quanto tempo de dele, ação dele no organismo ele em torno de 6 horas. Pessoal, vou sair daqui drogado hoje. pra bater, pra chegar num pico. Coloca quantos Questão de- ml, André? 100 ml de água. Vamos ver aqui. E o interessante dele é que ele usa um refresca, eles são sem açúcar e ele ele tem jabuticaba, e a jabuticaba é um ótimo antioxidante. Então já vai inibir radicais é de livres. Tem sabor? Jabuticaba. Jabuticaba. Quer um gole? Você precisa inibir um pouco tua fome. Vamos ver. É um suco. Isso é bom. Tá, isso você toma junto com a refeição? Junto, ou antes ou junto. Chega horas que é que faça efeito, né? Eu tenho muita fome, eu preciso tomar antes. Aí eu não fico sem comer sem tomar um líquido, aí Tem uma você aluna que precisa. vai começar comigo agora essa semana, na verdade. Ah, é bom, cara. Ele precisa de 3 refeições doces no dia. Ele toma café. O Denis lá. Ah, meu Deus. Fala dele aqui, ó. Aí, cara, tipo, é um desafio pra mim, assim. Comer 3 refeições doces De doce. junto à refeição. Nem é a refeição principal ainda, né? Aí a gente tem a opção aqui. Já passei pelo telefone, Jucinei, já falei, vamos lá fazer um trabalhinho lá pra você se acalmar e tal. E é muito ansiedade, né? Eu vejo que. Eu acho que ele é ansioso demais, né? Dele. Tá, Cara, é questão de... mas você acha que isso, André, você resolve ou ele é um dos auxiliadores? Auxilia. Eu sempre digo que é um conjunto. É porque Todos os insumos eles vêm para auxiliar. aqui, ó, vai ter o shot, né? Uhum. Aqui, e tem o refresco moderador de apetite. Então, eles são um dos emagrecedores disponíveis no mercado. Sim. Fora outros inúmeros ativos. Isso, que Por são exemplo, auxiliadores. a gente tem hoje um ativo que é Diferentes muito tipos. interessante também, que é o Relora. Ele age na ansiedade e na compulsão alimentar também. Vai melhorar a dopamina, o paciente vai se sentir melhor e, consequentemente, vai comer menos. Então, hoje a demanda de ativos para emagrecer dentro de uma farmácia de manipulação são infinitos, inúmeros. tem muito. Aí é claro, cada nutricionista, cada médico tem a sua preferência. Então, hoje nós trabalhamos com uma demanda bem grande aqui na Deon de Joaçaba com insumos para o emagrecimento. Todos os nossos fornecedores, então, são qualificados, a gente passa por um controle de qualidade, primeiramente da franquia, depois vem para a Deon, para de Joaçaba, todos registrados na Anfarmag. Nós temos um controle de qualidade de todas as nossas formas farmacêuticas bem rigoroso também, para daí fazer a dispensação desses ativos para o paciente. Interessante. Então, isso é próprio para emagrecimento. Você tem mais algum desses? Fora Então, o shot e o refresco moderador? a gente tem aí, dentro dos chocolates, por exemplo, eu consigo trabalhar inúmeros insumos dentro do chocolate. Por exemplo, paciente que também tem esse exemplo do teu paciente. Eu posso trabalhar um chocolate com caseolamina, faseolamina e 5-HTP. Vai diminuir a atração por carboidratos e doce. E vai manter o pico insulínico dele mais alto. Ela só não absorve o carboidrato? Ela também, ela vai reduzir a absorção do carboidrato. Nesse Mas paciente. Até onde eu sei, ela não inibe a fome. Né? Aí associado com o 5-HTP. Aí você faz essas associações, é que nem quando a gente quer trabalhar intestino. Você associa vários insumos, tanto para motilidade do intestino, inibidor de fome, para que faça um colbo. Aí coloca um
Aquele Femproporex, da gordura lá. Orlistat. Orlistat e ofazelamina. Nossa, Então, hoje a gente tem um ativo que é bem bacana, que é o Ocralin. O Ocralin, só que ele, né? então, ele não tem Orlistat, ele tem esse desconforto, né, que o paciente, muitos dos pacientes têm da diarreia, ele realmente vê a gordura sendo eliminada no bolo fecal. O Ocralin, ele pega essa mesma gordura e ele envolve num gel. Então, o paciente não tem esse desconforto, sabe, de ver. Mas ele é eliminado, é o mesmo mecanismo de ação. E os relatos que eu tive quando eu passei o Cralin, ele dá uma trancada, assim. É. Não tive nenhum relato. A gente tem uma boa aceitação dele também. Eu testei, porque eu já testei tudo que você imagina, né? É que talvez, será que a tua ingesta de gordura no dia, talvez seja Sempre foi pouca? baixa, né? É, porque você pega pacientes aí que fazem uma ingesta alta, nossa, ele dá um resultado bem bom, sim. Principalmente aqueles pacientes de final de semana. Ah, eu quero ir para um rodízio de pizza e eu vou comer e vou tomar um chopp. Toma um Ocralin 15 minutinhos antes que você não vai absorver nada. Porra. 40%. Tem um... 40% da gordura que você consumir, você não vai absorver. Então é o que o Augusto sempre fala, né, Augusto? Não é o que você come, mas sim o que você absorve. É. Não falou isso, cara. Eu Ele acho. fala assim. E tem muito. Tem Nos muito bastidores. E às vezes a gente vê também que muitos pacientes buscam o emagrecimento, eu quero perder peso, e não estão se preocupando muitas vezes com a tireoide e o intestino, que eu acho que são 2 grandes vilões do emagrecimento. É tudo um conjunto, tem que estar tudo ali em equilíbrio para que a medicação, a suplementação funcione. É sobre isso mesmo, André, que eu ia te perguntar. A questão dos testemunhos. Teve relatos já, pessoal, deu certo, não deu, não consegui surtir efeito. Conta sobre os relatos dos teus pacientes e clientes. Olha, nós estamos com um caso bem interessante agora de uma paciente. Ela perdeu 35 quilos em, eu acho que 6 meses. Ela está bem satisfeita, ela suplementa muito bem, ela é acompanhada por um médico, não é daqui, mas ela foi, assim, uma das pacientes, um caso bem interessante. Hoje ela deve tomar em torno de uns 8 tipos de suplemento e o grande vilão dela é a tireoide. Então, a partir do momento que ela conseguiu equilibrar essa tireoide, ela começou a perder peso. 6 meses, agora ela estacionou. Ela ainda precisa perder mais e só agora ela entrou com atividade física. Até então ela estava fazendo a parte nutricional e suplementar. Caramba, né? E agora ela entra com a parte da academia, está começando a treinar, então com certeza ela vai desenvolver. A gente também tem um outro caso de uma menina que perdeu 10 quilos, sendo que o foco dela não era emagrecimento. Ela foi para consulta porque ela queria qualidade de vida. E para ela, você olhava para ela, não era uma pessoa obesa, mas ela estava totalmente inflamada. Então, quando ela foi para a medicina integrativa, que ela começou a fazer os exames, viu que estava baixa de vitamina, baixa de minerais, e aí ela começou essa suplementação, consequentemente ela começou a emagrecer. Ou não emagrecer, ela começou a reduzir a inflamação dela, e ela perdeu 10 quilos. E aí no último áudio, até a gente colocou o depoimento dela no nosso perfil, onde ela fala que como melhorou a qualidade de vida dela. Pô, Que era testemunho bacana. e era algo assim, ela tirou o glúten, né? O médico pediu para que ela tirasse o glúten, porque era o foco de inflamação dela. E aí a suplementação só foi auxiliando para que realmente ela perdesse essa quantidade boa de peso. E aí é fundamental que cada paciente também entenda que para que ele emagreça, ele precisa estar bem nutrido. Minerais e vitaminas são essenciais nessa busca pelo peso ideal, se é que existe. Então o manipulado ele não trabalha sozinho. Não. Infelizmente não. Eu sempre digo que a minha primeira palestra que eu participei como acadêmica de farmácia, lá em 2000,
Foi um farmacêutico que veio para a universidade nos dar uma palestra e ele mostra a foto dele do antes, 30 quilos mais obeso, 30 quilos. Aí ele faz a pergunta para a plateia: vocês acham, como futuros farmacêuticos, que eu emagreci tomando alguma coisa? Foi unânime, assim, sabe? A gente sabe que não está só na suplementação. Você pode suplementar uma vida. E se você não colocar atividade física, não colocar o sono, não colocar alimentação, você não vai conseguir. Você consegue, eu consigo. A gente acompanha pacientes que começam a suplementar e não fazem nada de perder 5, 6 quilos num mês. Depois estaciona. É aquela polida, né, que precisa dar depois, né? Sim. Você começa o teu start ali com o básico, treino, dieta, sono, aí tu vai colocando, incrementando, né, os manipulados, a suplementação ali para dar aquele up, né? E usar isso como forma principal. Então são N fatores. Então. São N fatores. Andréia, voltando um pouquinho lá no início, como a gente já comentou, como que fica essa prescrição dos ingredientes, como que vocês selecionam para fazer esses manipulados? Como que vocês fazem essa seleção? Então, os nossos, primeiramente, ele começa com uma seleção dos nossos fornecedores. Todos os nossos fornecedores são auditados, principalmente pela nossa franquia. Depois eles passam por uma auditoria interna da DEON. Aí, após a aprovação, a gente faz a compra do insumo. Chegando o insumo dentro da farmácia, ele passa por um controle de qualidade, onde vários quesitos são analisados. Teor, doseamento, características organolépticas, pH. E aí, após a aprovação desse insumo, ele passa a adentrar o nosso laboratório. Chegando à prescrição médica ou do nutricionista, ela passa por uma avaliação farmacêutica, onde a gente vai ver se não tem nenhuma incompatibilidade entre ativos. Seguindo para aprovação, ele vai para o lançamento. Então, a gente tem um sistema onde o produto, a fórmula é lançada. Após ser lançada, ela passa pelo farmacêutico para a conferência farmacêutica antes de entrar novamente para o laboratório. O farmacêutico olha, analisa, vê questão de recipientes, de cápsula, de incompatibilidade. Estando tudo ok, aprova e vai para o laboratório. Lá no laboratório, elas fazem a conferência e segue para a produção. Cada colaborador nosso, nós temos nós temos treinamentos a cada 15 dias. Então, são vários treinamentos, desde escolha de recipiente, até para cada recipiente, para que serve. Então, aí esses colaboradores fazem a manipulação e vem a fórmula para fora. Saiu a fórmula do laboratório, passa novamente por conferência, e aí sim ela é dispensada para o paciente. Nós cuidamos muito para que, na hora que esse paciente vá receber essa fórmula, ele tenha uma atenção farmacêutica. Por quê? Vamos dizer que o nutricionista prescreveu para esse paciente Dimples, Morosil, Caquitina e chá verde. Isso numa cápsula ele não vai comportar. Então aqui eu tenho o tamanho de todas as cápsulas. Provavelmente esse paciente ele vai ter que tomar 2 cápsulas. Então é importante que na hora que esse pote vá para o paciente, a gente oriente, ele diga: olha, você vai ter que tomar 2 cápsulas que vai ter ação de uma. E aí o paciente bem orientado, a gente finaliza esse atendimento. Mas não deixa de acompanhar. Eu sempre digo que, a partir do momento que o paciente chegou na farmácia, ele é acompanhado até que ele finalize o tratamento dele. Então tem todo um processo até o final. Sim, até o paciente, um acompanhamento. A gente busca muito esse relacionamento de entender, o paciente está tendo uma boa adesão, porque às vezes você dispensa e ali na hora que o paciente pegou o pote dele, ele não vai falar: eu tenho dificuldade para deglutir, ou eu estou tomando e está voltando um gosto. Aí a gente orienta: olha, toma no meio da refeição. A gente sempre busca fazer esse acompanhamento também.
E outra que para ver se ele tá ingerindo certo. Né? Também. André, quais são os principais ativos hoje para performance, para desportistas, para pessoas que vivem do esporte ou praticantes já de física? Então, hoje a gente manipula todos os aminoácidos, inclusive a gente tem o Mix Right, que o Mix Right é uma composição de 6, 7 aminoácidos, que eles trabalham muito essa recuperação, né, pós-treino. Eles também auxiliam muito os pacientes que estão em busca do emagrecimento e principalmente mulheres que estão em emagrecimento e está vindo aquela questão da flacidez. Então, o Mix Right é uma ótima opção para isso. Nós temos também aqui, vamos fazer mais um teste, que é a creatina frizz, Cream Frizz, que é uma creatina com efervescência e gengibre. Para aquelas pessoas que, eu não gosto de tomar creatina, eu sinto gosto e tal, a Deon desenvolveu essa creatina, que é uma... Deixa eu provar esse aqui? que é uma opção diferenciada, principalmente as mulheres, elas têm uma certa dificuldade, né, para fazer... Paladar, né? Uhum. E aí a gente vem também com a Clonapure, que é um diferencial da creatina, ele tem uma absorção mais rápida, uma dosagem menor. E nós temos também questão dos gels transdérmicos, que também vão auxiliar a testosterona, a parte hormonal, que vai dar Para oxandrolona. os marombas, André, eles vão achar meio esquisito. Poxa, creatina com sabor. Sim, olha que linda. Moranguinho. Moranguinho. Oh, aqui tem a colher, Augusto. Olha, mas Depois a me empresta. mulherada adora. Ah, com certeza. Nossos amigos lá da academia de cima vão adorar. Ai, meu Deus do céu. Augusto Cariani tomando creatininha com morango. Dá para mudar o sabor também, porque a gente sabe que Parece gaúcho de Tá apartamento. bem agradável mesmo. é, né? Olha, Olha, é efervescente. efervescente. Parece eno. Nossa, você nem sente aquela areiazinha normal da creatina. Né? Aí tem o whey, a gente tem o whey sem lactose, tem as opções Esse do aqui whey. é exclusivo teu? Esse é sim, essa é uma fórmula que eu desenvolvi porque assim, eu não gosto de tomar creatina. É bom. Então, foi uma opção legal e eu também não consumo líquido durante as minhas refeições. Então, eu precisei chegar num consenso, que horário que eu vou tomar minha creatina para não esquecer e para suplementar. Então, eu fiz ela assim, aí eu uso ela durante a refeição. Pessoal, cada sachê desse aqui equivale a 3 gramas. Isso, 3 gramas de creatina e o gengibre, né? Que tem a ação do gengibre ali também. Né? Gengibre é muito bom, cara. Poxa. Ideal. Quais são as principais buscas lá hoje? Na parte Esporte. Do esporte. Praticando esporte, ou até para quem busca emagrecimento. por exemplo. Então, a creatina, né? Hoje é um dos nossos carros fortes. Oxandrolona, metenolona, a gente vende bastante. Os géis transdérmicos também. A testosterona é uma ótima opção Com também. receita. Tudo com receita. Hoje a manipulação, ela só pode prescrever, ela só pode manipular, fazer o aviamento de receitas médicas. Então, assim, ou tem que ter a supervisão do nutricionista, ou de um médico, farmacêutico também, hoje temos o poder de prescrição, então tem que ter um profissional. Não são todos os ativos, né? Claro que tem ativos que só competem aos médicos realmente prescrever, principalmente a parte hormonal, né? Tem que ter um cuidado, porque você precisa uma supervisão, né? Um acompanhamento maior. Mas a parte de fitoterapia, essas coisas, a gente consegue trabalhar bem. Legal. Por exemplo, a Ioimbina. A Ioimbina tem farmácia que pedem receita, tem umas outras que não. Todas as formas, todos os insumos, eles são necessários, eles precisam de receitas. Então, hoje a farmácia de manipulação, ela não pode aviar nada sem uma prescrição. Então, todos os ativos, eles precisam ter prescrição. Como eu falei, ou médico, ou nutricionista, ou farmacêutico. Mas ele necessita, sim, de uma prescrição. Até os itens básicos do multivitamínico, tudo. Todos eles precisam.
Precisa ter alguém Então, responsável. por exemplo, eu, indivíduo normal, vou chegar lá, vou pedir um manipulado, eu não posso. Teoricamente, não. Você não pode, porque você, a não ser que você já esteja tomando, eu já tomo isso aqui, eu quero repetir. Mas com receita. Aí sim, com a receita. Aí vai muito da avaliação do farmacêutico. Por exemplo, você vai suplementar uma vitamina D, uma B12, que é onde o farmacêutico pode também, tudo bem. Agora, uma ioimbina, uma dudasterida, alguma coisa já não. Então, o multivitamínico, é que também o multivitamínico é o básico, né? Acho que a Sim. pessoa não vai numa farmácia de manipulado. Aminoácidos, essas coisas é mais tranquilo. Agora, a parte hormonal precisa ter receita. A parte mais alopática precisa da receita. Nossa, é pra você ver que isso é bem complexo, né? Sim. Porque é o que eu sempre falo, toda ação tem uma reação, né? Então, às vezes você está tomando para alguma coisa, se está sobrecarregando o rim, está sobrecarregando o fígado, e muitas vezes as pessoas elas acham que não vai acontecer nada. Mas a Ma- longo é, prazo, Uhum. E principalmente quando você pega pacientes que estão buscando emagrecimento, já estão com esse fígado, muitas vezes já sobrecarregado, com gordura, então tem que ter um acompanhamento, sim. é que Importante. nem você falou, né? Que esse aqui ele já age direto no tecido adiposo, né? Uhum. Isso é legal. Porque tem tudo um porquê por trás desses manipulados, né? Não é qualquer coisa que você vai estar ali ingerindo e sem saber o porquê, né? É isso aí. E aí que entra a diferença dos industrializados. Tem alguma diferença dos manipulados para eles? Tem A sim. qualidade muda? Muda também. Eu sempre digo assim, que dependendo, a indústria, ela faz o controle de qualidade dela em cima de lotes. Às vezes, esse lote é 10.000 cápsulas. A farmácia de manipulação, ela faz o controle de qualidade em cima de uma fórmula. E às vezes, uma fórmula minha é 8 cápsulas. Então, eu tenho que ter um controle de qualidade em cima dessas 8, como eu tenho que ter um controle de qualidade em cima de 180. Mas, assim, cada paciente, ele não vai levar, por exemplo, 360 cápsulas. Ele vai levar tratamento para um mês, 60, 90, no máximo 120 cápsulas. Então, se esse paciente está levando 5 formulações diferentes, as 5 formulações passam por controle de qualidade. Então, esse é um grande diferencial da manipulação. É um controle de qualidade muito mais rigoroso. Tanto vocês quanto as demais concorrentes que você tem aqui seguem esse mesmo padrão de qualidade rigoroso? Sim, todos nós somos fiscalizados pela Anvisa e são normas bem taxativas para todas as farmácias de manipulação. Então, Já ocorreu de alguém cair assim, não atender olha, eu estou no mercado magistral há 20 e poucos anos. E eu sempre digo assim, sabe? Eu trabalhei em 5 farmácias de manipulação antes de mudar para Joaçaba e todas elas o critério era o mesmo, sabe? Parecia muito decorado na ponta da língua, aqui, aqui, aqui. E eu acredito que aqui em Joaçaba também segue esse controle muito rigoroso, porque eu penso assim, nós somos em torno de 9.000 farmácias de manipulação no Brasil. Então, é muito pouco. É pouco? É muito pouco. Esse número é muito pouco. Nós estamos crescendo rápido, porque quando você fala alguma farmácia de manipulação errou, não se fala uma farmácia, é o contexto, a farmácia de manipulação. Então, por isso que é tão rigoroso e graças a Deus, assim, todas as colegas farmacêuticas que eu converso, todas é muito criterioso, porque a nossa fiscalização é bem intensa. Eu já tive a situação de pegar e abrir a cápsula e tinha farinha dentro. Tem muita gente que tem esse receio, né? Mas Já com um aluno meu também. eu sempre falo assim, sabe? E cada visita, a gente faz bastante visita, e eu sempre falo assim, está dentro da nossa cultura a transparência.
Então, eu sempre, quando o paciente vai, que eu percebo assim que é um paciente que tem mais dúvida técnica, eu convido ele para adentrar no laboratório. Digo, olha, vamos lá para você ver como é feito o processo e tal. E os prescritores também, porque eu acho isso muito importante, que o prescritor tenha essa confiança e saiba da onde está vindo o produto que ele faz. O passo a passo. Isso aí. Então, depois que você consegue mostrar para o prescritor, nossa, é muito mais tranquilo. E, claro, não podemos deixar de lembrar que, pelo fato da Deon Joaçaba ser uma franquia, além de toda a questão de regulamentação que a gente tem a própria regulamentação da franquia. E hoje nós temos auto de inspeção semanal. Então, assim, a nossa equipe é uma equipe muito treinada. Eu sempre digo para as meninas assim, a gente tem uma que é acadêmica, eu digo assim, e dentro da UNOESC tem um professor que eu trabalhei na farmácia dele. E eu aprendi muita coisa lá, sabe? Eu sempre digo para ela, meu Deus, você tem que saber na ponta da língua toda a questão da nossa cultura, da nossa transparência. E eu digo para eles, tudo o que está aqui, se você fizer isso aqui, você vai tomar? Porque isso é transparência. Você tem que fazer algo que você sabe que você vai tomar. Lá em casa todo mundo suplementa. Eu suplemento, meus filhos suplementam. Eu jamais daria alguma coisa para os meus filhos, né, que não fosse de confiança. Então todo mundo suplementa. E para nós é muito gratificante a gente ver os pacientes voltando a fazer as fórmulas e dizendo, nossa, como melhorou o meu desempenho. Foi o que a gente estava falando antes dos testemunhos, né? Uhum. Isso, olha, não tem preço que pague isso assim de Faz sentido, né, André? Teu trabalho, né? É gratificante, né? Uhum. E você vê. Andréia, a gente sabe que os emagrecedores, eles têm os colaterais, né? Os que você produz lá. Também apresentam os colaterais de risco. Então, a maioria, digamos que hoje 70% dos nossos ativos para emagrecer são fitoterápicos. Mas é o que eu sempre falo. Não é porque são fitoterápicos que eles não podem ter algum efeito colateral. Pode sim. Então, por isso que cada fitoterápico ou cada suplementação, ela tem que passar por um profissional habilitado para estar podendo indicar isso. Porque a partir do momento que o paciente sentiu algum desconforto abdominal ou uma enxaqueca voltada para o fitoterápico, aí vai do profissional avaliar, suspender ou não. Mas sim, pode sim. Não é porque são plantas que elas não vão trazer alguma E contraindicação. para hipertrofia? Além da creatina, que a gente já conhece. Produz algum combo lá mágico? Ajuda? Então, o nosso foco, Joaçaba, eu sempre digo que Joaçaba é uma cidade bonita. Eu digo que todo mundo aqui se preocupa muito com essa parte de corpo. Estética, né? Uhum, é bem focado, mas hoje o nosso forte, principalmente, são os aminoácidos, a L-carnitina, esses aminoácidos mais básicos, até porque a nossa demanda de prescrições para hipertrofia, até hoje a procura não é muito grande, não. Então a gente tem o básico mesmo, não temos assim algo, que Tem vai. um combo mágico. Olha, André, ficou a dica. Recursos ergogênicos. É. Acho que ela deve estar escondendo. Vamos falar sobre isso. O pessoal busca também? Tu tem lá também? Não. Além do gel, tem gel, né? Sim, temos o gel de testosterona, né, que dá um resultado bem bacana, e o paciente tem essa via de administração, né, que é mais prática, e esses também. Através da receita a gente consegue estar aviando. A gente também trabalha com alguma coisa na parte sublingual, oxandrolona na parte sublingual, que também é uma opção bacana, está sendo bem utilizada. Mas eu acho que isso é tudo regularizado, né? Daí, Sim. senão vender lá drogas sem uma receita ou algo assim.
Nada sem receita. Inclusive, essas receitas elas são enviadas, né, para a nossa Visa local, onde a gente tem o fiscal que faz a avaliação, o farmacêutico que é responsável por essa parte. Aí ele olha, avalia. Nós temos um mapa de envio a cada 3 meses de todas as prescrições e é bem rigoroso. A fiscalização assim em cima desses ativos, ela é bem segura. Também, senão tá direto pegando deck dura, né? É. Pois é, também, até eu ia te pedir isso aí, como é que é o controle deles de qualidade assim, dessa substância da testosterona, por exemplo. Quando é o gel transdérmico, a gente, além de toda a questão do nosso controle de qualidade interno, né, desde o início do processo, nós temos um laboratório terceirizado, onde uma vez por mês a gente faz uma amostra, tanto de gel quanto de cápsula, e envia para esse laboratório terceirizado. Nosso laboratório parceiro hoje é a Controller, e aí eles analisam teor, doseamento e mandam um laudo. Esse laudo, ele é exigência da Anvisa, então nós temos que ter, para apresentar para a nossa Visa local, 12 laudos de controle de qualidade por terceirizados. Então é um controle bem rigoroso. Tem regras a seguir, né? Sim, bastante. Imagine, né? E a questão de atletas que vão competir, por exemplo, que vão fazer, que tem doping, por exemplo. Tem essa procura lá? Essa demanda? Para nós aqui em Joaçaba, não. Até estava sendo discutido com as outras unidades, aí, por exemplo, Balneário Camboriú, essas cidades maiores, a procura é maior. Mas aqui para nós é bem tranquilo ainda, não tem. Andréia, então a gente já falou meio básico sobre ali, né, sobre alguns recursos de emagrecimento manipulados, né, e o Augusto perguntou, ele queria saber mais sobre drogas, mas como não dá também, né, talvez os bastidores ali vocês conversem, mas vamos falar sobre atualizações dos profissionais, como que é isso, como que funciona? Então, hoje a Deon, ela oferece um suporte. Nós temos um site onde a gente tem vários materiais para suporte e a atualização dos nossos profissionais. Nós também temos um congresso anual. Esse ano vai ser em setembro. Ele vai ser realizado em Balneário Camboriú, aonde a Deon traz palestrantes. Ano passado a gente teve 3 salas ao mesmo tempo. Teve a medicina integrativa, a gente teve a nutrição e teve a esportiva. Então foram 3 salas sobre vários assuntos abordados e quem esteve conosco foi Frederico Porto, que é filho do Dr. Laí Ribeiro, falando muito sobre medicina integrativa. Então a Deon busca muito isso. Esse ano nós vamos também ter o evento do café da manhã com informação aqui em Joaçaba, onde nós vamos trazer um café para nutricionistas e vamos trazer algum insumo para falar e trazer aula para eles sobre esses insumos. E também, esse ano, nós estamos participando da FAPES. A FAPES é um congresso em São Paulo, é a 26ª edição da FAPES e a Deon vai estar patrocinando também esse evento. Nós vamos estar lá com um stand e ele é voltado também 100% para a medicina integrativa. Nossos colaboradores também participam de treinamentos a cada 15 dias, onde a franquia disponibiliza essa atualização. E nós temos muitos parceiros como fornecedores que também lançam insumos e eles disponibilizam para nós muitas aulas. Então eu sempre digo, nós recebemos bastantes estagiários e eu digo para eles assim que o farmacêutico ele tem que sempre estar se atualizando. E aí a Deon ela gosta muito de estar compartilhando isso com os profissionais, os educadores, os nutricionistas, essa parte da atualização também. Interessante. Cursos, palestras, para interagir, né? Isso aí. A questão dos funcionários, eles têm uma diferença de treinamento ou é basicamente igual o de vocês? O de vocês é mais aprofundado? Porque hoje a tua formação é farmacêutica esteta, né? Isso aí. Né? Para eles, os colaboradores. Então, nós temos alguns diferenciais, né? Eu acho que essa parte mais de biodisponibilidade, de ação do fármaco, fica mais na parte do farmacêutico. Hoje a Deon conta com 2 farmacêuticas e a parte dos colaboradores, desde atendimento, toda a equipe é preparada. Nós sempre falamos o mesmo assunto. Chegou um ativo novo,
eles vão conhecer, eles vão aprender um pouco, porque faz parte da farmacopeica desse ativo, eles entender, isso aqui é incompatível com isso, eles têm que saber um pouco. Mas tem essa diferenciação, até porque para a parte dos farmacêuticos entra muito também a parte da gestão. Então, mas os nossos colaboradores são bem capacitados também. E tem que ser farmacêutico? Não. Hoje nós temos uma colaboradora que tem 61 anos. Ela começa às 7 horas da manhã, ela faz pilates, ela faz musculação e ela é assim um orgulho para nós, assim, sabe? Porque ela tem muita disposição, ela tem bastante atenção. E um dos projetos da D1 aqui é realmente buscar uma academia para todos os colaboradores. Porque o que a gente percebe? Que como nós trabalhamos muito com movimentos repetitivos para estar lá encapsulando, o profissional precisa estar bem, com uma musculatura boa, tá? Então, isso para nós faz toda a diferença. E a gente está buscando uma academia para que a gente possa colocar os nossos, a maioria já fazem, mas aí quem ainda não faz, a gente incentiva muito. As meninas correm, a gente está fazendo um grupo agora para fazer corridas. Hoje aqui em Joaçaba, quantos colaboradores vocês Nós são? somos em 7 colaboradores. É um número bom. Vamos levar todos para a Vida e Saúde. É isso aí. Quer dizer, ó, tava ali na tela agora. Vida e Saúde. A gente pode conversar com o Paulo e Ian, vão estar assistindo nosso episódio. E a gente sabe que quando o colaborador ele faz alguma atividade física, o rendimento dele aumenta muito, né? Então, isso já está no nosso foco, já está nos nossos Com certeza, projetos. Né? Dopamina, Aí, autoestima. é isso aí. André, eu vi que você trouxe mais algumas coisas ali. Então, eu trouxe aqui algo bem legal, então, também, que é um chocolate 70% cacau e ele tem na composição colágeno. Então, para aqueles pacientes que querem um docinho, nada melhor do que um chocolate sem açúcar, né? 70% cacau. E principalmente para as mulheres, né, que estão aí nessa fase de emagrecimento e precisam trabalhar a questão de flacidez, já vai suplementar com o colágeno. É bem bom, já provei esse aqui já. Não, ele é bom. Mas claro, né? Parece aquele chocolate amargo. Né? Ele é 70%, né? Não, mas é bom. Com um cafezinho. Eu vou pegar mais um. E aí você está suplementando bem, né? Tá, então ele tem colágeno. Tem Eu colágeno. vou pegar mais um. Não, é bom. André, vamos desmistificar alguns mitos aí sobre quais são, o que você vê hoje, assim, que a pessoa busca, mas foge muito do que vocês... Eu acho que um dos nossos grandes mitos da manipulação é o manipulado faz efeito. Esse é o nosso grande mito. Manipulado é farinha. Não, né? Hoje a gente já sabe, né? Como eu já falei para vocês, nós temos uma fiscalização muito rigorosa e sim, o manipulado ele tem 100% de ação. Então, Pelo não setor tem. de qualidade que vocês falou. Outro mito que se tem também é a questão de o manipulado ele é mais barato do que a farmácia convencional. Não, ele não é. Por quê? Porque ele é feito exclusivamente para você. Então ele demanda um trabalho, uma atenção em cima de você. Então, geralmente o manipulado ele tem um valor muito mais agregado do que o medicamento convencional. Acho que esses são os nossos maiores mitos, sabe? Faz efeito e é mais barato. E não é. Não chega nenhum lá assim, ó. Quem que chega pra nós, né? Eu quero perder a barriga. Eu quero só aqui, ó. Sim. Não tem isso, então. Tem. Nossa, meu Deus. É muito assim, sabe? Eu quero perder 10 quilos. Eu digo, nossa, eu também. Quando você conseguir, volta aqui. A gente traz muita conscientização, assim, para eles, sabe? De que sem ajuda, sem uma rede de apoio, não tem. Você precisa ter uma rede de apoio para que você consiga alcançar um objetivo. Porque a gente sabe, é muito fácil hoje em dia você comprar uma sibutramina
e perder 5, 6 quilos no mês. Mas e cadê o apoio? Cadê aquela rede que vai te dizer, não, você precisa comer de tal em tal hora, você precisa fazer atividade. Sem isso você não tem sucesso. Então eu sempre digo que nada vem fácil, nada vem fácil. O pessoal sempre busca um milagre, né? Sempre querem saber como pular as etapas, né? Sempre como subir 2 degraus uma vez. Pra mim é sempre vem isso, sabe? O que eu posso usar, o que eu posso fazer? Respeitar o processo. É isso aí. Quando chegar a hora, a gente vai usar algum recurso. Se você estiver bem, se você, né, estiver disposto a arcar com as consequências, com os riscos, né? Que geralmente alguma coisa tem, né? Então é isso. E a pessoa tem que estar bem consciente, né? Que além dos riscos tem o custo. Então tem muita coisa por trás, né? Não, o milagre só vem lá do céu mesmo, né? Eu sempre digo a farmácia de manipulação, ela não faz, ela tá aí para assessorar, né? Por isso que eu gosto muito de ter esse acompanhamento dos profissionais, porque quando eu sei que lá na linha de frente tem uma nutricionista, tem um educador que está se preocupando, que está puxando a orelha, está falando, tá dormindo, tá comendo e tal, o nosso trabalho na manipulação fica muito mais fácil também. É um conjunto, não tem como fugir desse conjunto. Tu trabalhou também em farmácia convencional? Então, eu tive uma experiência 6 meses de trabalhar numa farmácia, numa drogaria. A minha carreira iniciou na manipulação e aí eu conciliei 6 meses porque nessa farmácia, hoje a Deon aqui em Joaçaba, ela também tem drogaria, né? Então, lá 15 anos atrás eu fiquei 6 meses na dispensação, que é o que a gente fala da farmácia convencional. E para mim, assim, falta muita atenção farmacêutica, porque o fluxo de pessoas é muito intenso. Então, e a pessoa que chega na dispensação, ela já sabe o que quer. Muitas vezes ela vai lá, ela quer um anador, ela quer um relaxante muscular, e ela quer aquilo e deu. Diferente da manipulação, que é muito personalizado. Você chega lá com uma Olha, receita... André, não é falar porque você está aqui, né? Mas assim, o atendimento da André lá é diferente, tá? Das outras manipulações que eu já fiz, eu quero isso, tá, é tanto, acabou. Outro dia você pega e tá bom. A André, ela pede o porquê, ela questiona o porquê. Eu ia falar. Ó, tem uma situação que seja mais interessante você usar isso com isso, né? Então, achei bem legal essa Que é abordagem. a atenção farmacêutica, né? Você tem que ter esse cuidado, esse olhar diferenciado para o paciente. Porque cada um é único, não Até adianta. porque ele é leigo, né? Sim. Geralmente não é uma coisa simples, né? É uma coisa mais complexa, que foge muito do que é a rotina de uma pessoa normal e tal, assim, né? Praticando atividade física, por exemplo. O Nutri passou manipulado lá, tem um nome morosivo, ele não faz nem ideia do que é. Então, se tu estiver lá para abrir a mente dele, explicar o que é, como funciona, é diferente da pessoa só tá aqui, pronto, paga e deu. Não. Ele usa meio no escuro, sem saber o que é, assim, então. Sim, não é uma dispensação, né? E é por isso que a gente está lá para orientar os melhores horários. E aí eu sempre digo que a gente tem muito a agradecer, principalmente aqui aos prescritores, porque, por exemplo, quando eu pego alguma prescrição que eu olho, que eu digo, opa, talvez aqui vai ter alguma interação, eu entro em contato com o prescritor e ele na hora autoriza, ele diz, não, pode fazer alteração, ou senão eu olho, esse aqui é melhor ele tomar tal horário, entro em contato, o prescritor não pode fazer a mudança. Então, esse trabalho em equipe multidisciplinar é muito importante, a gente tem que estar ali lado a lado com o médico, o nutricionista, o educador, para que realmente eu sempre digo, nosso foco é o paciente. Então, quando todo mundo caminha junto, o resultado vem e, graças a Deus, nós estamos aqui há 3 anos num crescimento, assim, muito bom, sabe? Eu fico bem feliz. Para mim, que foi o meu primeiro empreender, foi a Deon Joaçaba. Então, assim, mudei para cá sozinha e agora, graças a Deus, toda a minha família está ali. Eu digo que a Deon é muito mais do que uma farmácia, é uma família produzindo saúde para a população de Joaçaba, porque ali está realmente a minha família. Meu esposo trabalha na gestão, a minha filha é farmacêutica também, saiu do litoral para vir para cá, para empreender junto comigo e trabalhar, levar esse legado de produzir saúde para as pessoas. E isso para mim é muito bom, é gratificante.
Assim, André, é uma pergunta que eu acho que todos devem fazer para você. A diferença do manipulado pro remédio, Para o comercial, pro comercial. a dose é individual. Por exemplo, você pode chegar na farmácia e comprar, digamos, você está com uma infecção na garganta. Você vai chegar na farmácia e você vai comprar o Nimesulide. Mas se o prescritor colocar para você que ele quer um Nimesulide de 80 miligramas e associado com esse Nimesulide, ele quer uma cúrcuma, cúrcuma com Nimesulide. Na farmácia não vai ter. Então, fórmulas personalizadas você só vai encontrar na Deon. Por exemplo, a parte da ortopedia foca muito nisso. Então, vamos dizer que na ortopedia, você chegou lá com uma contusão, o prescritor coloca uma ciclobenzaprina para você. Se você ir na farmácia convencional, você vai encontrar. Agora, se ele associar ciclobenzaprina, meloxicam e paracetamol, os 3 numa cápsula só, é só a farmácia de manipulação. Então, o diferencial é esse, personalização de fórmulas. Então, por exemplo, o prescritor, ele vai prescrever, por exemplo, eu sou atuante, né, o cliente ou o paciente, chego numa farmácia convencional com essa prescrição. O farmacêutico vai falar, não, aqui é a necessidade de uma farmácia de manipulação. Daí envio para Deon. Isso aí. É mais ou menos assim que funciona. Isso aí. O farmacêutico da drogaria, né, ele olha e diz, não, esse é manipulado. Ou 90% das vezes o próprio prescritor ele já fala, olha, eu vou fazer uma fórmula para você e você busca uma farmácia de manipulação. Porque a maioria das pessoas são leigas, que nem o Augusto falou, né? Vão ler ali e não vão entender o que é que tu vai tomar, o porquê que tá tomando. Então o prescritor já fala isso. Já fala isso. E aí, quando ele chega, que nem o Augusto falou, quando o paciente chega, a gente olha para a receita, por exemplo, se for essa associação, ciclobenzaprina, meloxicam e paracetamol. A gente já questiona. Tá com dor nas costas? Ele vai falar, não, a minha perna, alguma coisa assim. Aí a gente já começa a entender um pouco também do que está acontecendo com esse paciente, o porquê que ele está nos buscando. O contexto todo. Isso aí. Porque, por exemplo, quando você toma uma ciclobenzaprina, a resposta é rápida. Então, a gente sabe que se amanhã a gente mandar uma mensagem para esse paciente, ele vai nos responder, nossa, hoje eu já estou muito melhor. Então, a gente faz essa questão desse acompanhamento também. Diferente, por exemplo, se for uma desbiose intestinal, que aí o paciente precisa, no mínimo, 3 meses, né, de tratamento, mas mesmo assim a gente tem esse contato. Tratamento e o acompanhamento. É isso aí. Uhum. André, ali sobre a formação, é uma pergunta óbvia, mas acredito que também o público é para entender. Trabalhar numa farmácia convencional, beleza, você se torna farmacêutico. Mas para você atuar numa de manipulação, você precisa se especializar, fazer uma outra especialização? Como é que funciona isso? Que nem você falou das atualizações, né? Mas quando Sim. você já está lá trabalhando na farmácia, você se atualiza depois. Mas para você chegar lá, não, agora eu vou trabalhar só com manipulados. Então, hoje a própria graduação já nos capacita para atuarmos em 72 áreas. Então, o farmacêutico ele sai da graduação podendo atuar em 72 áreas sem ter uma pós mais específica. Tem hoje muita pós, né, em farmácia magistral, mas não. Você se formou, você é farmacêutico, você pode escolher a área onde você vai atuar. O que eu sempre falo, né, para os nossos estagiários. A farmácia magistral é uma área onde você vai ter que estudar muito. Sempre. Todo dia, porque assim, todo dia o mercado está desenvolvendo, está avançando, está crescendo. Então, todo dia tem insumos novos chegando aí para que a gente entenda, porque nós precisamos ter um contato direto com o prescritor. E eu percebi que é muito técnico, né? Bastante. Tem umas nomenclaturas que só vocês entendem. Então, é uma atualização constante. Mas qualquer farmacêutico pode sair da graduação e trabalhar, assumir a responsabilidade técnica de uma farmácia de manipulação. Mas, assim, hoje no mercado são poucos os farmacêuticos magistrais, né? E nós somos... Porque é muito amor, assim, você tem que ter muito amor pela profissão, você tem que realmente gostar,
porque não é uma profissão, nenhuma profissão é fácil, né? Mas a farmácia magistral, ela é bem complexa. É constantemente estudando, né? Tem que ter muito cuidado, né? Muito controle. Sim. De tudo, né? É Isso burocracia. burocracia, muito burocrático. Principalmente por sua franquia, né? Uhum. Nossa, ainda mais. Mas eu fico muito feliz, assim, sabe? Eu sempre, agora, em março, nós estávamos na convenção da Deon em Gaspar. E aí, olhando, assim, hoje, os 18, 19 franqueados que nós somos, a maioria deles eram colaboradores, assim que nem eu. Depois de formada, eu assumi a responsabilidade técnica da Deon de videira. E muitas vezes eu falava para o farmacêutico proprietário e dizia assim, meu Deus, eu não sei por que você está nessa franquia, porque, meu Deus, é tão chato, isso é tão burocrático. E aí, quando eu mudei para Joaçaba, eu comprei a Vic Pharma. Ela não era franquia. E na primeira semana, meu Deus, eu preciso da franquia, eu preciso da franquia, eu preciso da franquia. Por quê? Porque ali eu tenho um suporte técnico muito bom. Eu tenho uma equipe multidisciplinar incrível. Eu tenho uma equipe que está desenvolvendo, que está produzindo material, a gente tem muita assessoria. Então, assim, e ver que a maioria dos proprietários, eles foram colaboradores também e passaram a ser franqueados, isso traz para mim muito essa certeza de que realmente a nossa equipe está pensando muito no nosso paciente, porque é rigoroso, então é burocrático. A gente sabe que a qualquer hora a gente pode ser auditados. A Ana Maria, que é a fundadora da Deon, eu sempre digo que, meu Deus, ela é uma mulher incrível, assim, sabe? De um conhecimento, uma confiança, e muitas vezes a gente sempre fala, ela passa a mão e dá a chinelada, porque a gente tem que seguir normas. E é aquilo ali, não tem. A franquia fala, é assim, vocês vão fazer assim, assim, assim. E é isso aí. Mas eu acho que é válido isso, né? Para manter a qualidade. Isso né? aí. E aí, hoje, a gente já tem o prazer, assim, de daqui de Joaçaba mandar medicação de profissionais, assim, de pacientes que consultam lá em São Paulo e dizem, olha, faz na Deon. E aí o paciente nos procura e a gente manda via correio. Então, a gente já tem vários profissionais assim que confiam no nosso trabalho e aí a gente fica muito feliz, principalmente quando, além de tudo, eles também suplementam. É, sobre isso, acho que voltando um pouquinho ali, que você me fez eu tomar creatina, que aí é muito boa, né? Por sinal, vamos falar sobre o desempenho esportivo, que eu acho que isso entra com o Augusto. O Augusto leva os atletas, acho que leva ainda, como é que tá? Pouco? Cara, Quer que eu fale o que sobre o que eles estão usando? Desempenho, pré-treino, fora creatina, manipulados, que isso acho que é legal o público também saber, né? E daí já entra a parte da Andrea, né? O que você me diz? Pré-treinos. A gente usa o básico, né? Multivitamínico, ômega, vitamina D, alguma coisa que são de sono, regulação do sono, Melatonina, glicina, L-carnitina, os magnésios Então treonatos. tudo isso é manipulado também. Mas vai de Tudo cada isso. um, assim, eu não gosto de colocar muita coisa, porque já vem o ergogênico daí, né? Até pelo custo, né? Quem é atleta já não tem assim, é caro, vive recreativamente, né? Não vive profissionalmente, então eles não ganham para isso. Então, eu tento não deixar muito pesado para eles, né? Mas eu acho que for tudo que é bom, sim, nossa. Mas eu acho que essa é uma suplementação básica, né? Eu sempre digo, o ômega é básico. Vitamínico, ômega, vitamina D, são os principais, né? É o básico aí onde não se torna algo assim tão... E o paciente vai ter uma performance muito melhor. Os protetores ali. Silimarina, Nem isso, também, mas aqui eu uso pouco recurso oral, né? Aí, só a reta final ali. Mas os protetores, tamoxifeno, sim. Para o controle dos hormônios, né? E pré-treino, tem algum manipulado? Os aminoácidos, Para minha comida, né? Eu já fui muito dado pré-treino, né? É muito cafeína, psicológico, sabe? Tipo, aí se tu tem um trabalho, por exemplo, fora, eu sou pintor. Aí tem um dia exaustivo, por exemplo. Aí tu vai treinar à noite, daí sim, eu acho que vale a pena pôr uma cafeína ali, mas tomar pré-treino, cara, isso
Eu acho muito, sabe, do cara, assim, meu... Tipo, meio mascarar a situação. Não, é meio psicológico, assim. Pra mim se tornou psicológico isso. Chegou uma hora que eu tinha que usar. Eu comia, tava em bulk, comia um monte e chegava cansado do treino. Era Mas falta de chegando... motivação, sabe? Eu entendi que era falta de motivação da minha parte. Entende? Aí, né? Ah, mas tem aquele paciente Como eu falei, que, tem aquele lá que sim, trabalha lá, que com a quer cafeína. uma Eu prefiro cafeína. muito mais uma cafeína do que um pré-treino. Um gengibre também ali às vezes vai ajudar. É? Coloca uma cafeína, uma creatina, um gengibre e o paciente vai ter um desempenho muito melhor. Nossa. Agora eu acho que tem muito mais a parte cognitiva não, né? Mas de... o estado de alerta, né? Fica mais apurado. Isso muda tudo pra mim. Muda tua percepção, muda teu foco, entende? Aí vem a parte de motivação. Sim. Eu sou assim, me baseio muito sobre mim, sabe? Você é o exemplo, né? Tem que ser. Eu tenho com base a mim e como a experiência que eu tenho, né? Eu vejo muito que é como a forma que você encara as coisas, a tua percepção e o teu foco e motivação. Isso aí é muito importante, sabe? Porque se tu tiver tudo isso muito alinhado, uma boa refeição no meio da tarde vai ser o suficiente para você treinar bem de noite. Entendeu? Basicamente o que o Augusto está falando é que as pessoas, que nem você citou no início da nossa conversa, que a suplementação e ali, que é um caminho usado, por exemplo, dos manipulados, eles são auxiliadores. A alimentação, ela é fundamental. Então, quando você vai suplementar, quando você vai fazer o uso de um aminoácido ou o uso de qualquer manipulado, ele vai o quê? Vai complementar a tua suplementação. Talvez aquele atleta que fosse utilizar algum recurso a mais, ele fosse performar um pouquinho melhor, né? Com aquele recurso ali, eu acho que sim. Mas, por exemplo, tendo em vista como que é a minha realidade hoje com eles ali, que é tentar não gastar tanto, porque a parte financeira pesa. Então o base já se torna caro, que é aquele básico que você faz mais o recurso ergogênico, mas né, não fica barato. Até porque quando eles estão ali nas 12 semanas em preparação ali, 15 semanas, não é pouca coisa que usa. Então, né, a maioria pelo menos. Então, tudo isso, mais manipulado, mais os protetores, mais fica pesado. E a própria alimentação hoje já é uma alimentação mais cara, né? Lá, são 6, 7 ovos. Só numa refeição. Nossa. Entende? Aí tem a carne magra, né? Então fica um pouquinho pesado. Então eu tento segurar um pouquinho a mão ali para ajudar eles ali. E tentar compensar mais na alimentação, né? Manter eles focados, né? Motivados e tal. Eu falei, talvez aquele seria a cerejinha do bolo, né? Para ele dar aquele... Então hoje o manipulado que você mais usa, Augusto, creatina. Creatina, gosto de glutamina, as vitaminas, vitamina D, complexo B, os protetores, né? O ômega. Tem o controle ômega 3. Gosto muito de usar a melatonina DU com magnésio ou glicina. Magnésio treonato, né? O magnésio melhor auxilia. Ele começa a dar uma relaxa a musculatura. Assim, né? Tá, André, então basicamente o manipulado que você mais utiliza lá na tua farmácia, o que você mais vende, é para desempenho ou é para emagrecimento, que nem a gente conversou no começo? Para emagrecimento. Eu sabia, né? Todo mundo quer emagrecer. Para emagrecimento. Todo mundo quer. Mas ninguém chega lá pedindo, eu quero uma Durateston aí, quero uma Deca. Ah, sim, sempre tem, né? Mas daí entra aquilo que você falou, receita. É isso aí, não tem, né? Na verdade, eu nem trabalho com esses injetáveis. É que nem pode Não também, tem. né? Não, poder eu posso, né, através de uma prescrição, mas como o nosso foco é outro, hoje a gente não tem assim uma demanda. Esporadicamente aparece alguém, vocês têm? Não trabalho. Consigo encomendar, peço num dia, no outro tá aqui. Aí é bem tranquilo. Mas não tem um estoque desses ativos, não. Até porque ela compete com a minha testosterona micronizada em gel. E os meus profissionais, os profissionais que já prescrevem para DEON, eles sabem que a gente tem a opção do gel. Então, o paciente já vem na procura do gel e não do injetável. Então, basicamente, a farmácia de manipulação trata o indivíduo De forma única.
É isso aí. Sim. Tentando manipular o melhor possível para tentar trazer para ele um bem-estar, uma saúde, junto com os outros profissionais, sendo um coach, um educador, um prescritor ali, por exemplo, um nutricionista. Então, tudo isso é de forma individual. Isso aí. Cada ser humano é único. Então, é basicamente isso. Isso. Augusto, quer ter... André, 30 segundos para vender teu peixe lá pra galera. Então, a Deon está localizada ali no edifício profissional, né, ao lado do IMAS. E quem quiser e quem estiver assistindo esse podcast, nós vamos conceder para vocês 15% em toda a suplementação que vocês precisarem. Podem me chamar lá, vai ser um prazer atender vocês. Isso aí, Meninos, legal. muito obrigada pelo convite, fiquei bem feliz. E também, a hora que vocês quiserem fazer um tour dentro do nosso laboratório, as portas estão abertas para vocês Seria conhecerem interessante. um pouco Vamos mais. lá mostrar É, pro pessoal como é que É, basicamente, né, Augusto, acho que foi uma conversa breve, mas claro que, né, a gente estava falando nos bastidores que se a gente for falar só disso aqui que você trouxe, seria 1 hora só, né? Só dessas coisas pequenas que você trouxe. É assim, eu espero trazer você novamente aqui, né? Vamos ver suas agendas para falar sobre outros assuntos, né? E mais uma vez eu agradeço, tá, André? Eu estou te conhecendo pessoalmente agora, né? E eu acho que vamos conhecer mais lá sobre os laboratórios da Deon, né? Eu acho que Isso aí. porque eu fui lá uma vez e eu acho que fica lá atrás, né? Sim. Escondidinho, né? Então, fazer um vídeo lá, né, Augusto? Vamos lá mostrar pro pessoal como é que funciona. É, Que é um que- processo de... Vocês dá para entrar lá. Dá sim. Devidamente paramentado, vocês podem adentrar sim. Nossos laboratórios serão muito bem-vindos para conhecer e entender como é feito toda essa magia do mundo magistral aí, para vocês saberem. Então tá. André, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui no nosso episódio do podcast. Quero agradecer aí ao nosso público, nossos ouvintes, né, a nossa audiência. Pessoal, sigam lá no YouTube, tem muitas pessoas que estão assistindo, mas não estão aí se inscrevendo no canal. Nós estamos na TV+, que é a TV do Rio Grande do Sul, está passando por todo o Brasil, por TV Assinatura. Portugal, nós estamos em Portugal. Olha, André, você vai falar da Deon, vai estar lá em legal. Portugal. Mais uma vez eu agradeço a todos, foi uma conversa bem breve, mas muito esclarecedora. Augusto, muito obrigado, tá, pelo esse teu jeitão meio ranzinza aí, mas com muito conhecimento. E André, mais uma vez obrigado e agradeço a todos. Pessoal, até. Valeu, galera. Yeah, common sense says don't step where I'm at. I'm a problem you can solve, yeah, that's facts. Thought you had it locked, but I'm taking it back. Now you watching me climb while you stuck in the cracks. Yeah, this ain't luck, it's the grind and discipline. Talking numbers, but your moves ain't equivalent. Stayed low, kept quiet, now I'm militant. Shots hit, every line's deliberate. Yeah, back to back, I'm running laps. No time to react, I'm staying